Maravilha, vamos lá. Nossa segunda mentoria, João. Quero saber como é que foi. Bom demais. Então, como eu estava te falando, fez um sentido para mim. Eu não estava entendendo porque eu tava preso, né? Eu não estava conseguindo. A gente fez vários movimentos. Eu fiz vários movimentos, ressignifiquei várias coisas e a gente fez algum movimento. Você passou algumas dinâmicas da gente destravar essa questão de voltar a treinar, de fazer atividade física, de olhar para mim, de cuidar de mim. Isso. Mas tinha uma questão aí oculta, né, que até então eu não estava entendendo, não estava fazendo sentido, que era do não merecimento. E essa semana foi super desafiadora para mim, que eu estava com uma situação para resolver com uma funcionária, né, uma pedagoga. Estava acontecendo algumas coisas na empresa e já tava me incomodando há algum tempo e eu precisava conversar com essa pessoa e essa pessoa estava fugindo de mim, né? Certo. E aí todo dia eu chegava em casa e compartilhava alguma coisa com a Dani. E aí eu falei para Dani, né, ó, consegui marcar, a gente vai conversar, eu e essa pedagoga, a gente vai bater um papo, tô vendo isso de errado e de situações que estão acontecendo, que a gente Certo. precisa conversar porque eu não quero eu não quero pegar birra, não quero pegar bronca dessa pessoa, porque Uhum. se eu entrar nessa dinâmica, aí daqui a pouco eu vou perder essa pessoa e eu não quero perder essa pessoa, né? Não preciso perder, não precisa ser assim. Daí a gente fez uma constelação. A Daniela colocou uns bonequinhos, né? Falou, ó, vamos fazer Sim. uma constelação organizacional? Eu falei, vamos. E aí, o que que nós fizemos? A Dani colocou lá um bonequinho que era eu, outro que era empresa, um que era o sucesso, outro que era a fraqueza e outro que era essa pedagoga, para a gente entender a situação. E aí foi muito interessante lá, o meu Legal. olhar, o meu olhar tava muito voltado para fraqueza, tava olhando mais para a fraqueza do que para o sucesso. Sendo E, fiel. é, e essa pedagoga, ela não estava se sentindo parte, não estava se sentindo pertencente, né, ao sistema. E aí eu entendi que realmente muitas vezes eu me coloco na posição também de fraqueza, embora eu seja muito forte, seja eu vejo as Sim, minhas qualidades, sim. vejo com eu tenho potencial, tenho virtudes, coisas que me fazem, me impulsionam para a vida e me fazem conquistar muitas coisas, mas eu ainda volto e uso essa dinâmica de fraqueza como uma muleta, sabe? Como uma escora, como um apoio. Mais fácil, né? É mais É fácil. mais fácil. Eu me Sim. identifiquei, ficava na posição de, nossa, mas por que que a pessoa está fazendo isso comigo? Por que que está acontecendo comigo? Me vitimizando, sabe? E É isso que eu ia falar. É a vitimismo. Isso aí. muitas vezes eu me coloquei nessa situação, É, me permiti, porque tipo, foi mais fácil do é. que enfrentar. Então, assim, mas Sempre mais fácil. depois que eu vi isso, eu Legal. tive a conversa, me posicionei, me coloquei, falei com a pessoa, a gente conversou e ela entendeu o meu lado, entendeu o lado dela e a gente mudou várias coisas. Ela reconheceu que estava errado, que precisava melhorar e foi super leve, sabe? Parecia que eu fiquei super aliviado depois disso. Foi um alívio muito bom e o resultado foi super positivo. Eu acho que, assim, eu me senti aliviado e se parece que tipo, era um confronto, era uma coisa que me desafiava, que eu estava evitando também, ela estava evitando e eu também estava evitando. Mas sabe quando você sente que você passa de fase? Você resolve uma Sim, situação, você passa de nível? sim, Foi essa sempre. sensação, tipo assim, Transformação. de Show. transformação. Que assim, era Show. uma pessoa que tem muito mais experiência, muito mais velha, inteligente. Então, assim, não ia ser qualquer coisa que eu ia fazer alcançar o coração da pessoa. Sim, Mas
Então, isso me desafiou, mas eu consegui chegar no objetivo que precisava, que ficava bom para a empresa, para ela, para todo mundo. Então, foi legal. Isso foi uma situação. E a outra Ah, situação foi que, assim, é, eu me permiti com a Daniela a gente olhar para a nossa situação. Acho que eu já estou nesse processo faz um legal. tempo, né? Acho que o fato de eu ter te procurado também foi muito em Exato. virtude disso, né? Para mim ver Sim, minhas questões pessoais comigo mesmo, né? Conhecimento pessoal e olhar um pouco para o meu casamento, né? Olhar, tentar salvar o casamento. E aí tá. a gente deu um passo a mais em estar fazendo uma constelação para ver isso. E, e aí ontem a gente foi lá no lugar, né, que a gente vai fazer com cavalos, Sim, a Eliana. Sim. com a Eliana. E aí o engraçado que assim, era para a gente fazer a constelação para olhar pro casamento, né, para essa situação, né, o que que não está dando certo. E, e aí eu cheguei lá, tinha um cavalo que estava deitado, aí um cavalo estava de um jeito, outro estava de outro, eu não entendi nada. E em vez de da gente fazer a constelação com um casal, aí a Eliana ela fez a constelação comigo, só comigo, porque tinha uma questão lá comigo e com meu pai. Eu precisava ressignificar e ver que estava ligado ao não merecimento, sabe? Eu falava para ela, falava, Certo. meu, às vezes eu fico buscando muitas coisas, conquisto, e aí eu fico num loop, às vezes eu vou lá, perco, às vezes não me sinto bem, né? Aquilo não me preenche. Eu acho que eu já trouxe essas questões aqui para você também. Sim, E sim. aí ela falou, não, a gente vai olhar para isso. E aí o que aconteceu? A hora que eu cheguei lá, é, a gente foi olhar exatamente para a questão do pai. Tinha um cavalo lá que estava, que era, segundo ela, era o meu pai e outro cavalo que era eu. E aí eu estava na frente e meu pai estava atrás. Eu estava na posição de grandeza, de Sim. maior do que ele, e ele estava atrás de mim. Brigir na hierarquia. Sim. Eu tava tudo errado a hierarquia, Sim. Sim. tava maior que ele, e ele Sim. menor que eu, porque assim, aconteceram algumas questões que eu deixei de ver meu pai como grande, né? Tipo, eu parei como que eu posso dizer? Admirá-lo, né, de achá-lo grande. Falei, se ele não pode, se ele não consegue, eu vou lá eu posso ser essa pessoa, eu posso conquistar. E aí eu tomei meio que o lugar dele, entendeu? Entendi. Isso sistemicamente, no inconsciente, não foi nem consciente. E aí a gente ressignificou. E aí o que acontece? Ela olhou para isso e ela falou assim, ó, tá vendo esse cavalo que tá deitado? Esse é o merecimento. Olha só como ele tá sofrendo. Olha só quanta dor tá tendo. Ele não tem nem força para levantar. E seu pai ficando atrás de você, você não tem força, você não vai para a vida, ele não te impulsiona, você não tem impulsionamento. Então, assim, isso mexeu muito comigo também, que várias vezes eu não conquisto, ganho, e não me sinto merecedor, sabe? Tipo, para mim é indiferente. Eu não tenho aquela alegria, aquela felicidade, aquele preenchimento, Sim. a vontade de celebrar, de falar, nossa, cara, olha onde eu tô chegando, olha o que eu tô conquistando, olha o que eu fiz, sabe? Tipo, meu, eu olho para a situação, beleza, ok, consegui. Agora eu quero mais e vamos para outra meta. E, tipo, aquilo é normal, sabe? Nem me não mexe mais com as minhas emoções. Mas Meio, robótico. ficou muito robótico, meio que no piloto automático. Muito no Sim. piloto automático. Por conta disso, assim, sabe? E aí foi um momento bem Certo. forte. E daí, na hora que eu estava lá olhando meu pai, aí tinha um cavalo também que representava a criança. Que daí, tipo, segundo ela, eu fiquei preso na minha infância, assim, né?
né? Fiquei infantilizado e não cresci por conta disso. Então, tipo, tanto que ficou lá uma pessoa que estava representando meu pai e eu de Certo. frente, aí no meio tinha um cavalo, assim, o cavalo ficava no meio, não deixava eu chegar no meu pai, que esse cavalo representava a criança. E, e aí a gente fez um movimento lá e que assim, eu criei um caminho, que ela falou, ó, cria um caminho. E aí tinham já desenhado um caminho que ele era todo de zigue-zague. Aí eu criei um caminho reto. Eu criei um caminho reto. Ela falou, ah, beleza. Eu pego o cavalo e ela me vendou e vai indo, vai indo. Aí eu peguei e fui. Daí eu parei no meio do caminho. Daí ela falou assim, ó, tá vendo? Você cria é uma ilusão porque não tem a estrada não é reta, ela é sinuosa, ela é cheia de altos e baixos, cheia de curva, não existe reta. A reta é uma ilusão. E tudo que você começa, você não termina, você para no meio do caminho. E tipo, isso Entendi. foi fazendo sentido para mim, né? Tudo que ela foi falando foi um movimento Aí assim, nas fichas. foi cair nas minhas fichas. O movimento mais forte foi essa questão de não merecimento, né? Que eu estava precisando olhar para isso. Mas foi muito Tá. engraçado, porque assim, engraçado não, é uma forma de falar, mas foi uma Sim, questão entendi. de que eu tava, a minha expectativa quando eu cheguei lá, falei, ah, agora a gente vai olhar, vou olhar para mim, vou olhar para Daniela e a gente vai resolver isso, né? E não foi nada disso que Foi aconteceu. para outro caminho. Foi para outro caminho, tanto que a gente nem fez nenhuma dinâmica com o casal, nem com ela, só isso aí já foi Já bem, foi, bem forte já, o negócio foi já bem mexia intenso. bastante. Aí a gente falou, ó, então vamos dar um tempo disso aí. Semana que vem a gente faz outro movimento e a gente vê mais coisa. Beleza. Vamos lá, tá? Para te ajudar, para você entender toda a dinâmica, tem algumas coisas que eu concordo com a constelação, algumas coisas que eu não concordo, não que eu sou dono da verdade, pelo contrário, Uhum. experiência, tá? Sim, sim, Sou constelador também. certo. Mas, assim, primeiro, o Bert Hellinger estudou um cara que chama Eric Berne. Esse cara, ele é o cara da análise transacional. Ele fala ego, pai, adulto e criança. Então, quando você fala adulto, posição do adulto, posição do pai e mãe, posição da criança, que posição que você está dentro do sistema, né? E o Bert, ele olhava muito para isso. Só que é o seguinte, existe a questão do arquétipo. Qual é a função do pai? Qual é o arquétipo do pai? Assim, quando a gente fala em consciente coletivo, é o cara que vai atrás do dinheiro, trazer recursos para casa. Se fosse lá atrás que não era dinheiro, é o cara que ia para caça, pegar o bicho no céu para trazer comida, para trazer a casa, dar uma proteção e um alimento para casa. Essa é a função mais raiz, vamos dizer assim, paternal, Uhum. do caçador. É o caçador. Só que, qual é a visão que você tem paternal? É de um caçador? É de um fraco? De um homem fraco? Homem fraco. Então, e aí o que acontece? Quando você fala não merecimento, está muito ligado à função que você está ligado à sua paternalidade. O seu espelho paternal é um espelho de uma pessoa que não é capaz de caçar, não é capaz de cumprir as missões. Uhum. E aí faz mais sentido, por que não é capaz de cumprir as missões? Se o pai vai para caçar, ele vai trazer alimento para casa, ele vai fazer até o fim, ele vai planejar, vai fazer uma estratégia, ele vai para o campo de batalha e traz para casa. Então, quando você fala não merecimento, está ligado muito ao espelho paternal que você tem e essa ligação negativa que você tem com o pai. O que eu concordo, o que eu discordo com constelação. Uhum. Quando eles falam tomar o pai, o que se toma do pai? Não está específico. Tudo que a Uhum. gente coloca em especificidade fica mais claro a solução. Então, Uhum. o Bert ele deixava muito solto, e não tem nada errado, porque a constelação começou tudo solto. Só que Uhum. hoje a gente estuda o processo mais específico possível para trazer solução com mais clareza. Então, é Uhum. a única questão que eu discordo. Não estou falando que eu sou mais que o Bert, não. Mas eu só discordo em relação à clareza do processo. Certo.
Então, por exemplo, você precisa de um arquétipo saudável do seu sistema, Isso. que você não está tomando. Uhum. Isso ninguém fala. Então, o frustrado está ligado ao herói que nunca se deu nada na vida, o herói frustrado, que é um arquétipo negativo. Está Uhum. ligado ao vitimismo, que você falou, não merecimento, ou a coitado de mim, como você falou, da empresa, né? A questão da empresa com a ligação. E pode estar ligado à subjugação. Uhum. Subjugação, que eu estou falando, a questão de não merecimento com Deus, e tem que pagar pecado, a penitência. Penitente. Uhum. Pode estar ali presente também. Então, o que você precisa de solução? De um arquétipo de solução. Quando você deixa o herói fracassado com o pai, com o sistema familiar, você precisa tomar alguma coisa desse sistema. Esse herói frustrado, você tem que deixar com ele 100%, e, se possível, até mais. Deixar com ele. Ele é grande o suficiente para carregar esse herói frustrado. Porém, o que você precisa tomar dele é um guerreiro estratégico. O que é o guerreiro? A função de guerreiro é aquele que vai para a luta e sabe que o campo de batalha existe. Ele luta até o fim. Então, ele tem uma estratégia. Por isso que eu falo guerreiro estratégico, porque ele tem uma estratégia. O guerreiro não vai botar o peito logo no caminho, ele vai fazer uma estratégia para o processo alcançar um objetivo maior. Então, o arquétipo do guerreiro, que você carrega, trazendo do pai, do avô, do sistema paternal, esse arquétipo você pode tomar. É esse arquétipo que você precisa para a sua história. Isso eu estou falando para o sistema familiar. E o sistema social também existe. Existem pessoas que têm arquétipos guerreiros estratégicos, que trazem grandes soluções para o processo. Então, a função paternal sua está enfraquecida. Meu espelho, né? O que eu tive como referência foi Exato. muito zoado, né? Não foi o melhor modelo, né? Modelo bacana, Modelo né? de um herói fracassado, um cara É, fracassado, um sim, cara que nunca deu certo. Só exato. que você precisa deixar esse herói fracassado com ele, com o sistema. Ah, existem os excluídos que também estão presentes? Existe. Mas deixar com eles é algo também de honrá-los. Por quê? Se você tem esse arquétipo em você, eu sei que você é capaz do suficiente para resolver essa questão com um herói frustrado. Por que eu estou falando isso? Quando eu confio que o meu pai é capaz de carregar algo tão pesado, Uhum, porque ele é meu pai, eu saio da posição de pai do meu pai. uhum, Talvez você não quer que ele assuma essa posição de herói frustrado. Você que sempre toma uma posição, não, você não é herói frustrado, eu não aceito isso. É uma arrogância interna dentro de você que não aceita que ele seja um herói frustrado. E por isso que você sempre quis ser um grande guerreiro. uhum. E aí você toma a potência do sistema, só que ao fundo de você deixar esse herói frustrado embora, você engessa, é como se fosse engessar esse herói frustrado no pai, e você não consegue caminhar para frente. Você fica uma vida engessada. Sim. Eu sei que as linguagens são diferentes, mas a essência é a mesma, mas o que eu estou querendo deixar claro aqui é para a gente dar mais especificidade ao procedimento da parte sistêmica, Entendi, entendi. tá? E aí, Aham. e aí o que você precisa? Do arquétipo do guerreiro. É Uhum. ele que você precisa tomar, do seu pai, do seu avô. Então, e é por isso que assim, eu percebo, eu tenho a clareza vendo, olhando para isso, eu percebo que assim, eu não tenho esse autocuidado comigo porque eu não me sinto merecedor. Ah, às vezes eu estou num lugar lindo, maravilhoso, passeando, viajando, mas eu não estou ali 100% vivendo aquilo ali porque eu não me sinto merecedor. Mas lembra que Ou eu a gente falei está num sítio, vai, todo mundo se divertindo, todo mundo na piscina, e eu não estou lá na piscina, porque eu não me sinto merecedor de estar ali me divertindo, não me dou esses prazeres, sabe? Por causa da questão do eu, eu, merecimento. eu vejo que, além do merecimento, existe uma coisa que é ativa e passiva. Uhum, Você tem dificuldade de largar
o ativo. Uhum. O que é o ativo? Aquele que faz. E o passivo? Aquele que recebe. A sua falta é de ter um autoconhecimento quando você tem que ser ativo e quando você tem que receber, tomar. Exato. Tanto assim que eu não sei receber elogio. Quando a pessoa faz um elogio, eu não sei nem como que eu fico, sabe? Eu fico desconcertado. Eu não sei se eu agradeço, se eu dou risada, se eu Sim, fico feliz, se eu fico triste. Não sei reagir. sim. Cara, eu entendo você, porque eu também tive muito isso. A gente quando está na posição masculina de liderança, o cara que sempre está na posição masculina de liderança é um cara que é o macho alfa, ele tem dificuldade de mostrar que ele acredita muito que se ele receber, se estiver agradecendo, ele vai estar numa posição de fraqueza. Mas o que eu sinto falta é essa questão feminina dentro de você, de receber, de tomar. Mas eu não vejo só uma questão de pai, porque pai faz, mãe recebe. Percebe que existe uma outra função que você tem dificuldade de entender por que preciso receber o sucesso, por isso que eu preciso tomar o sucesso. Quando a gente fala, o Bert falava isso, tomar da mãe é tomar o sucesso da vida. O que é tomar o sucesso da vida? É saber receber, aprender a receber. O pai ele tem a função de fazer, a mãe de receber e gerar. É só uma função, a essência feminina e masculina, vamos ver, ativo e passivo. É só essa questão. Então, se a gente entra nessa questão passivo e ativo, o que vai empoderar você hoje é entender que, por exemplo, você ganhou hoje R$ 1 milhão na sua conta. Se você ficar assim, feliz, com gratidão ao universo, você fala, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso colocar em ação. Você vai sempre com o pensamento ativo e não com o pensamento de recebimento. Porque a sua relação com as coisas é de medo, não é uma relação de amor. É isso mesmo? Você tem É, medo de ficar na mão dos outros. isso foi uma coisa que aconteceu lá também. Quando eu fui vendado, eu não tive segurança, eu fiquei com medo. Exato. Por isso, por que você tem medo? Porque você passou por várias questões na sua história de vida com o papai e mamãe e sentir-se manipulado, sentir usado, sentir que toda vez que você estava aberto para receber, você tomava na cabeça. Então, são várias formas ali, vários viés, que toda vez que você estava pronto para receber, você estava já pensando, alguma coisa eu vou ter que dar em troca. Então, existe essa questão do seu comportamento? Existe. Só que a partir de que você entender que receber também é um ganho indireto, é uma loucura que eu vou falar para você. Ganhar, ganhar, é também ser ativo. Eu recebo, também sou ativo, porque indiretamente estou sendo ativando outros ganhos, outras batalhas para vencer. É uma sensação de autocuidado tão direta e indiretamente. Se eu recebo, indiretamente eu estou ganhando. Se eu estou fazendo, diretamente estou ganhando. É entender esse Uhum. jogo direto e indireto. Eu acho que essa questão é sua. Se não entender que o jogo, ele joga para os dois lados, diretamente e indiretamente. Quando você estiver recebendo, joga então para o seu ativo masculino que você está ganhando esse jogo. Então, receber é um ato indireto de ganhar, de vencer uma batalha ativamente, estar em ação. Receber é um ato indireto de estar em ação. Eu sei que é uma loucura isso, mas esse paradoxo faz todo sentido quando você entende que se chama autocuidado. Autocuidado é um poder que você está tendo para você ainda ficar mais forte no campo de batalha, na posição de um guerreiro. Entendi. Vai ficar melhor assim, porque se a gente forçar a barra, você fala assim, não, João, você tem que receber. Não, João, você tem que aprender. Eu vou forçar aquilo que você não tem. Então, eu uso o que você tem de uma maneira mais inteligente possível para você entender que também você está em ação. Receber também é um ato de ação. Uhum. Mas primeiro só gera, para depois transformar. Depois, a gente fala na física quântica, né? Depois que você vê a onda se transformando em uma partícula, você colapsou aquela partícula, você criou ela. Então, se você recebe a onda, toma ela dentro de você e observa ela como uma coisa que te engrandeceu,
Você cria uma outra coisa que seja mesmo subjetiva, mas você foi também gerou uma coisa em ação, em movimento. Você não deixa de ser o que você é, só tem uma percepção diferente do processo. Né? A história do, não sei se você já falou da onda, observador, na física quântica eles falam isso. Quando eu não observa é onda, quando eu observo é partícula. Então, observador, você precisa observar você recebendo. É olhar você mesmo. Tipo, é exatamente quando a gente fala de autocuidado, observando o que você está fazendo ao receber aquilo. Não precisa verbalizar, você entender que você está fazendo um movimento para compreender como é essa partícula sendo colapsada na sua vida. Como se tornar uma ação em relação ao receber. E isso está ligado ao guerreiro estratégico, porque o guerreiro estratégico ele sabe a hora de atacar e sabe a hora de ficar quieto. Na hora de comer, de se alimentar, de se cuidar. É receber o autocuidado, de tomar a energia para estar disposto ao campo de batalha. E fazer todo, e na hora de receber, estar tomando todas as informações para planejar ainda melhor, organizar ainda melhor o trabalho que vai fazer. Por isso que eu chamo do arquétipo do guerreiro estrategista. Porque é fato, é a estratégia que faz o guerreiro se tornar um campeão. Só que ele sabe que tem a hora de receber e a hora de estar em ação. A hora de tomar e a hora de ativar o que tem que ser feito. O herói frustrado, ele não consegue fazer isso. Ele só consegue dar, fazer. Ele não mede esforços para fazer. Porque ele quer ser o herói de todo mundo. E o cara que não quer ser o herói de todo mundo, ele não mede esforço para salvar todo mundo. Ele não sabe receber mesmo. É uma coisa, no fundo, você é igual ao seu pai, mesmo sendo contra, mas esse arquétipo do herói frustrado, ele manifesta ainda na sua história de vida. Está fazendo sentido? Estou falando? Sim, tá. Então, quando a gente fala de funções paternais, eu tenho função paternal, função maternal, função criança, função adulta, função, pode falar selvagem, fera, eu gosto de usar a palavra fera, mas pode falar selvagem, porque é o instinto, né, que é o que eu falei para você da fera inteira, que você tem bastante, função bondade e função que é bondade, a pessoa pacífica, gosta de seguir regras, e todo mundo tem nela, tem gente que tem mais e a gente tem menos. E sedutor, e sentir uma estrela do processo, sentir que é a estrela. E aí, me soa também a questão do seu estrelismo. O que é o seu estrelismo? É o seu sedutor. Ele não quer pagar a estrela. A estrela, ela recebe ou ela dá? Estrela, ela brilha, né? Então ela dá. Ela dá. Então, por isso que eu estou falando, se eu tiro de você o papel da estrela, você não vai entender o que é receber. Continua sendo estrela, mas quando você receber, é para a sua estrela brilhar mais. Entendeu o que eu estou falando? A estratégia que é essa. A gente não vai tirar a sua estrela, pelo contrário. Ela vai ainda brilhar mais você recebendo. Eu acho que é aí que são as suas dificuldades. É o poder sedutor que está dentro de você, que sempre está no comando como liderança. O líder é a estrela, né? Aquele que brilha. Então, o Sol não consegue receber, até onde a gente sabe, mas o Sol emana muito mais do que recebe. Provavelmente recebe muitas outras informações que a gente não tem conhecimento, mas ele emana muito mais do que recebe. O planeta Terra, ele muito mais recebe do que emana. Então, se a gente pensar ativo e passivo, a gente pode pensar Sol e planeta Terra. A gente está hoje numa época que o planeta precisa de cuidado, mas o cuidado é a gente receber dessa Terra o bom alimento. Então, você está no planeta que você recebe dele, e em ação, em movimento, você traz algo melhor para o planeta. Você é a estrela que brilha nele, mas a partir do que você toma dele, você faz os seus projetos se tornarem ainda mais brilhantes. E mais vivos com raízes. E o que você está me falando é que os seus projetos tendem a não ter muita raiz, porque você sente que, beleza, é isso, eu estou na onda robótica aqui, estou seguindo
meu passo a passo no dia a dia que eu estou acostumado. E aí eu gosto de mexer no seu brilho. Você só vai brilhar mais quando você receber com total profundidade. Uhum. Aí você vai brilhar mais. E isso vai fazer muito mais sentido para você que você ficar te criticando, tirando de você a sensação de não merecimento de brilhar. Está errado isso. Você é Uhum. um sol tem que brilhar, sim. Então, se você quer merecer brilhar mais, aprenda a receber. Para que você tenha mais combustível para ainda brilhar mais ainda nesse planeta. Uhum. Faz sentido isso para você? Sim, faz sim. Por isso que, às vezes, eu sou um pouco contra as questões da constelação, porque existem linguagens ali que falam de merecimento, tomar o pai, não tomar, mas para quê? Para que você vai tomar o seu pai? Ah, porque é bom. Sabe? Porque é bom não faz sentido para você. Agora, para que você brilhe mais nesse mundo, para que o seu sol possa se manifestar com mais força e você pode construir mais coisas que você ama fazer, aí faz mais sentido, porque não é uma obrigação, é um ganho direto e indireto. Uhum. E onde você se sente potencializado dentro desse jogo. É. E esse movimento eu já venho, né, me permitindo, né? Acho que desde quando a gente Sim, começou, né, eu fui atrás de você. Para mim, dar esse passo de olhar para mim, olhar para minha vida, né, ter esse autocuidado, foi um passo importante, porém já foi bem dificultoso, né? Foi difícil, sim, mas eu percebo que eu já venho já é, tendo esse autocuidado, né? Me permitindo já olhar para as questões que até então tava tudo ok, tava tranquilo, eu tava indo no piloto automático, né? sim, Agora eu concordo. Verdade. tenho olhado para isso com bastante intensidade, né? Olhando para várias questões, estou desbravando, né? Estou me descobrindo. Exato. É isso aí. E esse desbravar, esse autoconhecimento, entender que quando você a recebe é um empoderamento do autocuidado, autocuidado faz você ter energia vital para poder realmente ter um brilho maior na sua caminhada, é nada de errado. É que você está no nível, João, que o que você faz já não é um recebimento. Você já está acostumado, você está num nível de acostumado da luta que você tem, não tem mais tantos desafios. Você precisa ter mais desafios. É isso que é um fato. Porque o guerreiro que mora dentro de você necessita de desafios, de Uhum, luta. uhum, Então, não só questão financeira, em todos os sentidos, familiar, sexualidade, vida, trocas, ajudando o próximo, espiritualidade. Você precisa de desafios com uma maior instância, porque você já passou no nível onde que você, financeiramente está falando, está tranquilo. Mas não estou falando em dinheiro, estou falando em desafio. Você precisa passar por um outro desafio financeiro, um outro desafio familiar, um outro desafio. É nesse sentido que você tendo mais dinheiro, você pode ajudar mais e pode ainda ajudar mais a sua história de vida e a história de outras pessoas. Então, não é só uma questão financeira, é uma questão de essência. Por isso que muitas pessoas que chegam, muita gente fica muito rica, isso é um estudo, pessoa que chega, lutou e ficou muito rica, entra em depressão. Por quê? Porque ela se desafiou tanto a chegar lá, e quando chega, não parece que não tem mais sentido nenhum tipo de desafio. Só que o desafio não é só a parte financeira, essa é uma das partes da história da nossa vida. Espiritualidade, então hoje eu vejo pessoas que chegam até um nível e depois buscam desafios espirituais. Isso também, espiritualidade também é um grande desafio. Ajudar o próximo também é um grande desafio. Então, você se alimenta, vamos dizer assim, o suquinho Gami seu é o desafio. Lembra do suquinho Gami, né? É, uhum, é, é o que faz você ficar, sabe? Cara, é isso que eu gosto, é isso que me faz bem, é onde eu entro no meu atleta interior, eu vou trabalhar, vou lutar, vou desenvolver. Então, é,
Hoje você está sendo desafiado a receber, mas esse desafio é para você entender que você é para você ainda empoderar outros níveis de vida, outros níveis de consciência, outros níveis de saúde, outros níveis de perspectiva. A gente passa de nível. É que você está cansado do seu nível. Chegou uma batida que você, cara, eu preciso mudar esse nível de vida que eu estou tendo hoje. Uhum. Faz sentido? Sim, claro. Faz. Então, o que a gente quer para você hoje? A mentoria é para exatamente criar esses desafios para a gente cada vez mais conseguir vencê-los. Sim. Eu te desafiei semana passada, você não conseguiu fazer, tá tudo bem. Mas como um grande atleta, eu tenho que bater em você. Vai ter que fazer tudo de novo. Uhum. Porque eu quero esse atleta em ação, não Uhum. se criticando, se diminuindo. Não, de jeito nenhum. Você já passou por vários níveis, agora precisa impactar, e para impactar, precisa romper certas coisas. A gente só impacta nossas questões de vida quando a gente rompe certas questões. Eu não estou tirando todo o trabalho que foi feito, pelo contrário, tá? Todo o trabalho que foi feito foi muito incrível, achei lindo, perfeito. Só que a pegada que eu trabalho é para você entrar numa zona de impacto. Uhum. Isso é uma zona de conveniência. Eu não quero zona de conveniência para você. Eu não quero que você fique nessa zona de conveniência, porque você não está mais nesse nível. Você é uma pessoa que precisa de zona de impacto. Uhum. Então, o que a gente precisa fazer? O seu pai, você precisa tomar ele? Toma, mas toma o guerreiro que está dentro dele. O herói frustrado, 100% com você. Está tudo bem. Você é grande o suficiente para carregar isso. Mas o guerreiro que mora em você, eu tomo. Por quê? Porque é o guerreiro que faz aquele que faz o negócio acontecer. Agora, a parte de autocuidado está muito ligado à mãe. Eu não sei por que não mexeram com a mãe. Para mim está esquisito. Então, se você não está conseguindo receber o sucesso, a mãe está ligada também. Agora, se você quiser que a gente mexa nisso, a gente mexe nisso. Porém, eu quero que você entenda que você é um sol. Você é um macho alfa. Você não nasceu para ser lagartixa, você nasceu para ser jacaré. Já aquela história, né? Que nasceu para ser jacaré nunca vai ser lagartixa. Quem nasceu para ser lagartixa não ser jacaré. Acho que isso é uma crença popular, mas a gente estou falando aqui só para quebrar alguns paradigmas. Uhum. Então, a gente fazer o seu sol brilhar. Para quê, Bruno? Para você sentir que você está no jogo, que você está sendo desafiado e está na posição do que você mais gosta. Você gosta do Ayrton Senna? Gosto, claro. Por que você gosta do Ayrton Senna? Ah, porque ele foi um grande de um atleta, um corredor, um velocista, um cara dedicado, empenhado, foi um vencedor, um cara que Beleza. até hoje todo mundo É um vencedor, gosta, é um é um guerreiro. vencedor, é um guerreiro, sempre foi. Então, ele, para nós dois, é um arquétipo saudável. É, E o que o Ayrton Senna fazia quando ele estava na pista? Ele corria para os outros ou contra ele mesmo? contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Por quê? É porque ele queria se superar cada vez mais. Porque ele gosta de desafios. Agora o desafio. Ele gosta É o de combustível superar. dele. É o combustível dele. E você também é assim, ou estou errado? Não, certíssimo. Então, você quando fala, eu não tomo a vida, é porque você não está tendo mais desafios. É, eu não consigo assim, fazer uma coisa se ela não for desafiadora, assim, não for difícil, eu não vejo sentido em fazer. Exato. E quando você começa a entender que você está desafiando você mesmo, não é a questão mais dos outros, é a questão sobre você, a questão de você cuidar de você, é um autocuidado que você está fazendo quando você mais desafia, está cuidando mais de você, é o combustível que te dá uma energia de preenchimento. Quanto mais eu venço a mim mesmo, mais eu consigo me preencher.
Ah, mas e quando eu me frustrar? Quando você se frustrar, eu falo o seguinte: eu não quero o herói frustrado. O guerreiro que está aqui, o guerreiro perde e ganha a batalha. Mas eu estou aqui lutando. E o que eu gosto de lutar, de maneira estratégica, é para desafios que me preenchem a minha vida. Uhum. Você não está diminuindo seu pai, você não está diminuindo seu sistema, você está diminuindo ninguém. Você não está brigando com ninguém. Você está desafiando você. Então, eu estou puxando a orelha hoje no sentido que você precisa de impactar o seu sistema. A gente precisa dar um chacoalhão aí, para você engrenar no seu comportamento, onde que você vai ter forças para você entender. É isso que me preenche? É isso que te preenche. É só isso? Não. Mas é uma parte que você está deixando de lado. Por isso que as coisas não estão fazendo mais sentido para você. Uhum. Vamos supor, a hora eu posso cobrar R$ 1.000. Vai chegar uma hora que R$ 1.000 para mim não é mais desafio. O que eu tenho que fazer? Cobrar 5. Só um exemplo, tá? Então, assim, Uhum. quando eu entendo que a minha hora, para mim, não é mais desafio, eu preciso de um outro nível de desafio que parece ser mais difícil, para mim é mais difícil, então eu vou trabalhar muito para alcançar em 5. As metas é uma estratégia desafiadora. Então, a gente precisa trabalhar em metas, em todos os sentidos. Qual é a meta hoje? A meta não é uma meta no sentido de falar de empresa. Estou falando de uma essência, uma força, uma energia corporal que está dentro de você que se manifesta na onda do desafio. E tem prazer disso. Eu falo porque eu sei que eu estou falando, porque toda vez que eu sou desafiado, eu adoro me sentir mais empoderado, me sentir, cara, é muito bom estar nessa zona de conseguir vencer todas as dificuldades e dizer, cara, eu consigo. Chegou num certo nível que você viu, parou, precisa passar para o degrau, outro nível. Uhum. Por isso que você é engessado, porque você tem medo de ir para outro nível. Ah, não tem merecimento, é porque você não olha como o guerreiro que está dentro da sua essência, o guerreiro está dentro do seu sistema familiar. Então, deixa os heróis frustrados com o sistema e puxa do papai, do vovô, todo esse guerreiro que quer subir de degrau. Você é um buscador. O Bert Hellinger falava isso. Geralmente, os líderes do sistema, ele é um buscador, ele busca uma solução. Você tem uma essência de buscador, e o buscador ele quer tirar do fundo daquele poço, daquela terra, água limpa. Saiu água limpa, ficou feliz, está tudo indo bem, vai desbravar outros lugares. É um Fica preso buscador, aquilo ali, né? Vai para outras situações. outras situações, porque você se preenche com o desafio. Agora, quando furou o poço, saiu água, agora você tem que colocar a ação do passivo, do receber. Cara, eu desbravei, tirei essa água. Vou beber dessa água até a minha barriga dizer estou satisfeito. Vou beber dessa água 100%, até eu sentir, nossa, está gostosa essa água, muito bom, muito obrigado, gratidão. Vou desbravar agora outra água, outro alimento, para eu também tomar esse alimento. O que você precisa entender é simplesmente isso. Você não é obrigado a entender, mas é importante você entender que Uhum. a hora que você desbravar e ver a água, você toma ela. Porque não é a questão da piscina, não é a questão do carro, é a questão do desbravador que precisa só tomar aquilo como uma sensação de que missão cumprida, gratidão ao universo por permitir ser esse desbravador, gratidão pela vida, gratidão a Jesus, gratidão por tudo que eu tenho e eu estou tomando nesse momento porque eu preciso me recuperar, voltar um super saiyajin, então eu preciso me comer bem para se tornar um super saiyajin. Aí você está pegando ali o Dragon Ball. Uhum. Então, assim, você é esse guerreiro, ele está dentro de você. Aí, Bruno, você vai perguntar, Bruno, mas qual que é o fim disso? Não existe fim, existe degrau, subindo.
É expansão de consciência. Guerreiro é guerreiro, vai sempre lutar pro resto da vida, né? Os É isso. desafios vão só mudar, vão ser outros, né? Se tornando mais difíceis. Só vai mudando o grau de dificuldade. Exato. E aí a gente pode falar que o guerreiro, ele tem a sua essência para impacto, pancada, inteligência emocional, inteligência racional, inteligência corporal. É tudo questão de desafios. É tudo questão de desafios. Vamos pegar na sua raiz. Você tem uma fera que gosta de desafio. A sua fera gosta de quebrar paradigmas. Então, vamos criar um novo desafio. Aí é falar com a sua voz. Porque tem uma fera que gosta de criar novas coisas. Então, vamos criar novos desafios. Chega desse paradigma. Você está no paradigma. Por isso que você está irritado. Você precisa de um novo paradigma. Uhum. Você cansou desse já. Esse para você não é mais um obstáculo. Exatamente esses são os pontos quando eu falo da função espelho. Você carrega do seu sistema o problema. Quando você falou da sua empresa, e eu lembrei ali, você falando da sua esposa fez muito bem, tá? Nossa, parabéns, é um trabalho incrível. Só que se você não colocar ali dentro uma pimenta, tipo, para você não fica mais desafio. No Uhum. fundo, você quer botar uma pimenta dentro da empresa. No fundo, você quer impactar, você quer mudar, quer transformar, criar novas coisas. No fundo, é isso que você quer. Sair daquela regrinha que você já está cansado. Cansado, desculpa. No fundo, é isso que você quer. Só que, quando a gente fala de uma história de uma pessoa, a gente fala da infância. Quando a gente fala de uma empresa, a gente tem que falar da história dela, da raiz dela. Como está a raiz dessa empresa? Quando eu vou abrir uma empresa, um sistema organizacional, eu também tenho que colocar a história dela. O que é a história dela? A fonte dela. Da onde nasceu a fonte? Veio da onde isso? Qual foi a inspiração, né? A missão, a É, visão, o valor, por que que foi tudo pensado, idealizado daquela forma, daquela maneira. exato. E E aí a quem deu gente esse traz os dinheiro? recursos, a E gente quem deu traz esse os recurso? recursos, traz os funcionários para contar a história, né? Contar a história da fundação, né? Contar a história para os outros, né? Do Sim. dono, de quem fundou, né? De quem criou. E na constelação você tem que colocar para saber como é que está essa energia da fonte. Você desbrava outros lugares para trazer o quê? Mais raiz, mais fontes de alimento, para todo mundo se sustentar. Mas é bom saber como é que está essa fonte. Uhum. É só para você entender, tá? Eu não estou falando assim, tá tudo bem o trabalho das meninas, o trabalho Eliana é um trabalho legal, enfim, mas eu tenho pontos de vista diferentes, não porque eu sou melhor do que ninguém, veja bem, não é isso. Senão eu seria arrogante. Eu não quero estar nessa posição. Mas eu discordo de algumas coisas porque falta especificidade. Só Sim. isso. Não, o que eu achei que foi legal, que é pontos assim que fizeram sentidos, foi que as sensações assim, né, do dia a dia que eu tenho de cansaço, né, de parece que eu não estou saindo do lugar, estou patinando, né, porque eu faço e fico com a sensação de estar enxugando o gelo, é muito em virtude desse não merecimento, né? De não ter essa sensação de preenchimento, de estar saciado, de estar saudável, de estar tudo bem, estar tranquilo com isso, né? Se for Claro. olhar para a minha vida, perto da vida vai, há muitas pessoas não estão mais num padrão popular, né? Tipo, meu, eu tô ali vivendo que 3% da população vive, tem condição de chegar, Ou menos. Ou ou menos. menos até. Não Né? estou falando financeiramente, mas estou falando dos De tudo. acessos a tudo, né? A liderança, né? Todas as bênçãos que o Papai do Céu fez de permitir eu ter a empresa, estar à frente, ter acesso ao que eu tenho. E já era para mim estar assim
muito satisfeito, muito feliz, muito grato, muito com essa sensação de preenchimento, de merecimento, e ainda continuo, né, persistindo nessa questão, nessa batida de estar enxugando o gelo, de estar cansado, de não estar feliz, Entendi. de não estar com aquela sensação de dever cumprido, né, pô, tem várias pessoas, vários recursos aqui à minha disposição, e essas pessoas dependem de mim, isso é bacana, eu devia estar feliz com isso, né, e às vezes nem sempre eu tô, nem sempre eu dou, tenho essa gratidão, tenho esse respeito, fico feliz, celebro com isso, entendeu? Mas quanto tempo você bebe essa água? Ah, faz 20 anos. Entende o que eu estou falando? Aham. Você já sabe a mesma água para um comportamento igual ao seu, você vai sabotar. É, mas ela falou isso mesmo. Você se sabota. Então dá a impressão que você quer perder tudo para depois ir lá fazer um sacrifício e ganhar tudo de novo, tá? E olhar para o seu pai, tá vendo? Ó, ganhei de novo. É, Ó, eu sim, concordo. vou perder tudo, mas eu vou lá e vou ganhar de novo. Olha aqui para mim, tipo, a impressão aqui, tô querendo mostrar, provar que eu sou capaz, que eu posso. Ó, você não podia, mas eu posso, tá vendo? Perdi 3, 4, 5 vezes, fui lá, conquistei de novo. E você, numa vida, não conseguiu conquistar nada. É, Essa que é a situação, entendeu? Aí eu sim, eu fico entendi. Eu, nessa dinâmica. sim, eu entendi. É porque você, mesmo perdendo tudo, você vai voltar a voltar ao mesmo nível. É, O seu problema é sair de nível. Você treme, o seu corpo treme, só de pensar em mudança de nível, em todos os sentidos. Mas isso é normal, tá? Todo mundo treme, porque é uma nova realidade. uhum, Uma nova realidade, a gente treme, a gente não sabe o que é. sim. Uma coisa que eu tenho uma dificuldade tremenda, que assim, eu paro meu dia, se eu tiver, eu fico uma semana, 2, se eu tiver que fazer uma palestra, assim, ou falar alguma coisa por meia hora com um público, 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, eu paro uma semana, fico treinando aquilo, e porque eu tenho pavor de passar um vexame, sabe? Passar ridículo, de passar vergonha. Então eu treino, é uma coisa que eu tenho muito medo. Até mesmo se for online, fazer online, assim, é uma coisa que me desafia muito que você falou, eu tremo, tipo, me dá dor de barriga, eu falo, putz, não tá bom, eu reviso o texto e olho. Às vezes eu já até decorei, mas eu não me sinto preparado bom o suficiente. Aí isso é uma coisa que me desafia muito também. Sabe por quê? Sabe o que limita o ser humano? E aí eu vou entrar numa coisa que eu gosto que o Bert Hellinger fala. O perfeito não tem futuro. Tudo que é perfeito não tem futuro. Tudo que é imperfeito tem futuro. Porque quando a gente chega no nível que a gente acha que já é perfeito, a gente quer desconstruir esse nível para voltar a ser perfeito de novo. Só que é uma coisa muito frustrante. Você se frustra para descer, aí sobe e frustra de novo para descer. Eu tive casos de cliente de chegar em assim 3, 4 vezes para a rua, usar drogas, ficar 3 meses na rua se lascando e voltando para ter tudo de novo. O cara falou para mim que fez 4 vezes isso já. Ele está na rua usando drogas, porque ele já fez tudo que tinha que fazer e voltava. Descia lá para o fundo do poço, voltava. Descia lá para o fundo, voltava. Então, é um comportamento que, na realidade, você está engessado a você sair de nível de consciência. Quem te ingessa? Provavelmente é a relação com seu pai. Aí faz sentido. E a sua relação com sua mãe? Por quê? Porque a mamãe é o quê? A mamãe é o sucesso. Quem vai te dar apoio para você para uma nova realidade? Será que essa mãe quer você embaixo da saia ou quer que você vá para a nova realidade? Você desbrave esse universo. Porque o universo é infinito. Então, a gente tem um poder de desbravar isso. Só que a gente, quando pensa em desbravar só a nossa realidade, a gente treme. Porque existe um comportamento de fidelização.
Se eu quebrar todo esse paradigma, eu estou sendo o quê? Uma ovelha negra desse sistema. Então, mas eu vejo que no meu sistema familiar tá tudo errado, assim, sabe? Na minha visão Tá, de mundo, de vida, inconsciente, mas tá errado. Porque, vocês, assim, você vê, tava até então, né? O meu olhar para o meu pai, como é que tava zoado, tava bagunçado. Eu tava na posição de grande e ele de pequeno, eu na frente e ele atrás, não olhando para ele, não honrando tudo que ele fez, tudo que ele foi. Eu tava assim. E para minha mãe, a mesma coisa, assim, tipo, eu não era que eu faltava com respeito, mas acho que eu até falei contigo aqui já algumas vezes. Eu falou. via uma mãe fraca, né? Uma mãe que não era forte, que não era capaz. E Sim. aí eu também tomava um pouco do lugar dela, né? Por isso um É dos pouco dois. Você é um dos dois buscador. tá Dos bem dois. bagunçado. Tá bem bagunçado. Mas aí, o que você precisa tomar é o seguinte: o guerreiro estratégico paternal e a riqueza feminina de gestar, de gerar coisas, né? Gerar coisas que aí a gente fala da riqueza interna. E isso foi que a gente falou, o que a gente ia trabalhar lá atrás, falou, ó, a mentoria é para trabalhar a riqueza interna, mais do que externa. Mas a hora que você foi resolver a questão com a familiar, que era interna, você viu que tinha muitos problemas externos. Uhum, É o ativo e o passivo. É porque você está numa busca de romper uma realidade que você já está cansado. Então, você está trabalhando para que essa realidade interna e externa não se manifeste mais na sua história de vida. Você vai uhum, para uma outra realidade interna e externa, sim. ativo e passivo. Tá? E por isso que eu falo que a gente tem que ter ressonância com pessoas ativas e pessoas passivas que têm qualidade de vida. Porque é bom e importante a gente aprender também, no contexto geral, você falou que isso é 3%. Provavelmente é 0,5% da população que tem essas personalidades mais saudáveis. Mas existe. Então, a gente prefere, por ser fiel ao sistema planetário, a gente prefere seguir uma consciência mais doentia do que uma consciência saudável. Então, a gente precisa reverter essas formas de vida, de arquétipos, desenvolvimento de vida, para que as pessoas comecem a entender que essa grande riqueza ela pode estar em todos os sentidos, em receber, tomar. Eu gosto da palavra tomar. Você tomar o dinheiro, você tomar a água que você bebe, você tomar a tudo que você faz. Lógico, você não toma porque você está há 20 anos fazendo a mesma coisa. Por isso que você já tomou tantas vezes, é aquela história, tomar toda hora. Tem coisas que a gente sente comer todos os dias, toda hora. Arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão. Enjoa o arroz, feijão. Você cansa dele. Ele sustenta você? Sustenta. Mas você cansou do arroz e do feijão. Você precisa de uma pimenta, precisa de um alimento diferente, precisa de alguma coisa do meio dessa substância, entende? Uhum. O que eu quero do João? Tome, seu pai, toma. Toma, seu tome. Não tem problema não, mas isso é conveniência. Isso é nível 1. É a base? É a base. Então toma. Toma a base, que a base vai te dar força para outro nível, nível 2. Só que esse nível 2 é onde você sente muito mais, além de desafiado, você sente assim, estou no jogo, quero jogar essa bola. Porém, é um choque. Cara, eu vou ter que mexer comigo, vou ter que estudar mais, vou ter que desenvolver mais as minhas questões pessoais, vou ter é tudo isso, é exatamente tudo isso. Você precisa mudar a sua realidade de consciência de vida. 14 horas, a gente falou 16 horas de trabalho que você faz, 14 horas, não é isso? Uhum. 14 horas. Isso. 14 horas é uma pessoa que tem mais ação do que a pessoa que recebe do dia. Você mais faz do que recebe.
Porém, se você separa o tempo para receber, é para você ainda fazer mais com menos. Você gosta de fazer coisas? Muito. Então, fazer mais com menos faz mais sentido para você? Ó, essa semana já mudei, tá vendo? Aí foi inconsciente. Eu cheguei quatro Tá. horas. 4 horas, eu falei, chega, não vou mais trabalhar. Vou embora pra minha casa. Aí tava um sol, mas um sol de lascar. Aí eu passei perto de um barzinho que eu gosto. Falei, putz, mas 4 horas da tarde chegar em casa vai ser foda, hein, meu? Ficar lá sem fazer nada. Não vai dar certo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou parar no barzinho aqui e vou tomar uma cerveja, sozinho. Sim, sim. Parei lá no bar, o bar tava com as janelonas toda aberta lá. Fui lá, tomei uma cerveja. Fiquei lá umas 2 horas no bar, sozinho, sozinho. Aí deu aquela refrescada, choveu, o sol foi embora, caiu a temperatura, ficou fresquinho. Eu falei, agora eu vou embora para casa. Eu cheguei em casa, fiquei com o Samuca, tomei um banho, a gente ficou junto aqui, comeu, jogamos videogame, dei atenção para ele. Foi bacana. Essa semana eu me permiti fazer isso. Legal. Sempre é bom falar com você que você também é um bom aluno, né? Além de ser um bom mesmo, mas também é um bom aluno, porque você faz. Muita gente não faz. Isso eu tenho experiência. Você faz. É que você gostaria de ter feito mais, mas Sim. você faz. Uhum. Mas fazendo a experiência, não tem. Eu posso dar exemplos, eu posso falar teoria, posso falar de ciência, estudo, mas quando você sente na pele, não tem é, não tem Jesus Cristo no mundo, posso falar que está certo ou errado. Você sentiu, você passou. Eu não estou falando de Jesus, não quero usar questões religiosas, mas é uma questão mais assim, não tem alguém que tem autoridade no mundo dizer está errado o que está fazendo. Mas se você está feliz, eu acredito no Deus da felicidade, eu não acredito no Deus da infelicidade. Então, eu acredito a fonte, ela é rica em trazer mais prazer, mais felicidade para todos nós. E se sentiu feliz com isso, você já está tendo um ganhos indiretos, você está recebendo por isso. Coisas boas. Uhum. Sim. Entrando em todo esse aspecto, João, eu estou querendo aqui, daqui para frente, é, é você entender por que, que todo mundo está falando isso para você em questão das constelações. Faz sentido, só que ainda eu vou te falar uma coisa, ainda isso é um papel demorado de se transformar. É assim, um movimento resolveu, né? Ele é mais demorado por experiência. Por quê? Porque ele vai te dar clareza a muitas coisas, mas é seu comportamento que vai fazer aquilo acontecer. Sim. É Então, o lá no Bert campo de batalha, né? Não é em casa, né? Deitado no não, travesseiro, vai acontecer isso. não vai, não vai. Você não vai passar de nível se você ficar só fazendo constelação, entende? Não passa de nível. Você não vai virar a chave da transformação pessoal se você não fazer coisas com ter experiência disso, de fazer o que você fez, sentar no bar, tomar uma cerveja e curtir, depois curtir com a família, foi uma experiência real de viver aqui. Uhum. Por isso que o Bert falava, o constelador ele não pode prometer solução. Por quê? Porque não é uma experiência, é um mapa. Olha, aqui é o caminho da solução, agora você faz o que você acha que deve fazer. É Uhum. que ele não gostava de ter um trabalho mais de comportamento, que deixava que as pessoas faziam de vítima, as pessoas faziam queriam um terapeuta pai, não um terapeuta. Então ele tinha umas questões alemão, né? Para alemão ele tem umas crenças lá do sistema dele. Então tá tudo bem, tá? Eu estou falando com conhecimento profundo do que estou falando, mas assim, eu também não quero passar a mão na sua cabeça. Eu também não quero ser também um cara também ruim como um alemão, mas eu quero te mostrar uma coisa que vai impactar você. Uhum. Ou você quer que eu seja conveniente? É fácil ser conveniente, mas não é, a mentoria não serve para isso, não. Não, não adianta, senão não vai adiantar, né? Não vai É só adiantar. mais uma coisa que eu fiz e tentativa e Cara, eu erros vou e erros. falar para você, eu fiz isso, o negócio da questão da sexualidade, tá? Cara, mudou a energia com a minha mulher, cara.
É. Cara, foi muito bom. E a minha mulher, ela, eu vou falar baixo, eu não ouvi aqui, mas assim, a questão da esposa, a gente vai entender o seguinte: quando a mulher tem filho, ela muda os hormônios dela, ela fica mais distante. Uhum. Mas eu fui trabalhando na ressonância, fui insistindo, cara, até ela falou assim: nossa, que coisa maravilhosa. E foi realmente, e tá realmente diferente. Porque, lembra que eu falei para você lá atrás? Se o seu relacionamento não for desafiante para você, vai procurar fora. Se o trabalho seu não for desafiante para você, você vai procurar outras coisas. Tudo está ligado à nossa essência. Então, eu também gosto do desafio. Nós, que gostamos do desafio, nós bebemos dessa água, é um trabalho não tão simples de ser feito, mas é desbravador. Então, o que eu quero que você tome mesmo de verdade é essa água de uma relação. Eu coloquei muito, eu fiz assim uma oração muito forte em cima de uma pessoa que eu sei que está muito bem. Uma pessoa que eu sei que está muito bem. Coloquei aquela energia. Eu senti a força e, cara, eu coloquei isso na relação. Foi muito bom. Legal. Porque a água que eu falo, eu bebo. Se eu não beber, filho, estou sendo hipócrita. E eu gosto do desafio, eu gosto da dificuldade, eu gosto do problema. Eu entendo você, porque eu sou também assim. Só que tem hora que a gente fica criando sabotagem, fica criando vitimismo, a gente fica criando, colocando será, não será, parece que a gente tem medo. Parece não, a gente tem medo Uhum. de encarar esse triângulo que a gente chama de, de choro, né? De reclamação. Um triângulo de reclamação. Parece que a gente tem medo de largar essa criança chorona que reclama por um adulto mesmo que transforma a própria vida, a realidade. Existe um adulto aí que quer uma realidade, quer uma vida, quer um novo desafio. Então, é esse adulto que a gente precisa estar preparando, sempre. Ninguém falou que a mentoria é para ser fácil, é para ser realmente desafiador. É realmente para a gente colocar o que a gente falou, vai repetir de novo, até você entender. E a hora que esse negócio tem experiência, vamos expandir ela. Até você, cara, eu tomei toda essa água, vamos tomar outra? Vamos tomar outra. Tamo junto. O fracasso do seu pai, o fracasso da sua mãe, são arquétipos. Não precisa brigar com eles. É que você brigava, por isso que você alimenta eles. Porque você entra o quê? Uma, uma conexão de julgamento. Quem julga, traz junto. Uhum. Para você parar de julgar os seus pais e deixar todas as arquétipos com ele, tá tudo bem, vai ser leve. Não, eu prefiro... saio dessa posição do herói frustrado do meu pai, deixo com ele, mas eu quero a posição do guerreiro, quero me posicionar agora no guerreiro estratégico. Eu quero entrar nesse lugar, eu quero me posicionar nesse, eu quero estar nessa informação sistêmica. Muito bom, porque você sente leveza quando você fala isso. Ah, realmente, não faz sentido. Não tem o que julgar, né? Eles foram quem eles tinham que ser, né? Eles deram o melhor deles. Eles fizeram o que eles souberam, né? O que eles tiveram também, né? Sim. É o que eles tinham para dar, não tinha como ser diferente, né? Não tinha. Por mais que eu quisesse, não estava em mim, não estava neles, né? Eles fizeram na medida do possível que eles julgavam ser melhor, né? Exato, perfeito. Não tenho que ser Deus, né? Eu fazer o julgamento de, eu não Isso. gostei, beleza, não gostei, Essa é a mas posição sua aconteceu, arrogante. né? Era a sua posição arrogante em relação a eles. E a sua Uhum, arrogância atraía mais do que mais afastava. Tipo, você atraía mais a parte ruim deles do que deixava com eles. uhum, Então, assim, deixa eles serem frustrados, deixa tudo isso, deixa 100.000% com eles que seja, porque eles precisam desse professor. Eu considero esses arquétipos como professores. Deixa esses uhum, professores com eles. Ah, é do sistema? Deixa esse professor com o sistema. uhum. Eu quero me posicionar em outro professor que é mais saudável para mim, é o guerreiro estratégico.
é o pacificador justo, é aquele que se responsabiliza o que faz, é aquele que toma, aquele que gera uma vida, o gestor de vida, o gestor gestar a vida com profundidade, tomar a riqueza da vida. E é legal a gente falar nisso, porque eu estava esses dias vendo alguns documentários falando sobre a riqueza que tem esse planeta, né? A gente não toma essa riqueza, a gente só reclama dela. Você falou, e às vezes é coisa simples. Você está ali num lugar e você está tendo um papo gostoso com um amigo, você não toma esse papo gostoso para você. Nossa, que gostoso Sim. foi hoje. Então, às vezes são pequenas coisas que você falou, sua vida é abençoada, você tem gratidão, beleza. Mas você toma com gratidão as coisas? Nem tudo, né? Não. Então, é esse exercício que a gente está hoje tentando desenvolver cada vez mais para que você pegue esses momentos seus de extravagância, entre aspas, que não para mim não é extravagância, que é tomar uma cerveja 2 horas no dia, isso é mais do que normal, mais que humano, ou dar uma caminhada, ou dar uma corrida, depois sair um pouquinho, você começa a entender que você pode fazer muito mais para criar muito mais coisas e fazer menos que você está fazendo. Talvez você tenha a crença do pé de burro, aquele que é o burro. O que é o burro? O burro é aquele que está sempre com peso nas cargas nas costas. Ele só Uhum. sente bem com carga nas costas. Se não tiver carga, ele não sente bem. Uhum. Não, foi justamente isso. Falei, meu, o quê? Tá todo mundo trabalhando, todo mundo produzindo. E eu, cara, tá ótimo hoje. O que eu já fiz. Fiz o que eu tinha que fazer. Não esquenta a cabeça com nada. Vamos embora, vamos relaxar. Chega. E aí, fui embora. Show, parabéns, cara. Parabéns. Fico realmente feliz por isso. E a hora que você começar a falar assim, cara, eu estou separando 1 hora por dia, uma meditação, uma oração, parabéns por isso. 1 hora eu estou separando, 2 horas separando para estar com meu filho, para curtir meu filho, parabéns por isso. 1 hora, 2 horas com a esposa, para curtir, para conversar, para ter um diálogo legal, parabéns por isso também. Não precisa mais de que 1 hora, mas 1 hora faz diferença. Nossa, duas. A gente tem nosso momento, assim, família, todo dia, principalmente durante a semana, no café da manhã. É o nosso momento, o momento que todo mundo está reunido ali. A gente tem pelo Aí, menos ó, uma meia horinha, onde a gente toma café, conversa, bate papo. Aí o Samuca vai para a escola, eu vou trabalhar, aí a Dani vai fazer as coisas dela. Aí final de semana a gente está mais junto, mais família mesmo. Mas a gente tem pelo menos uma meia horinha aí, nossa, da família a gente tem. Isso é legal. é Fora legal. isso, a gente consegue, às vezes eu consigo ter mais tempo com o Samuca, venho mais cedo para casa, fico com ele, Isso o faz tra- bem? faz bem, faz bem. Então, é isso que pode, entendeu? É isso que eu estou querendo te explicar. Você não precisa ficar 10 horas com o Samuca, porque não vai ser saudável para ele e nem para Não, você. não, Agora, 1 hora, 2 horas com ele, cara, tá ótimo. Ele vai sim. ficar bem, vai se sentir bem amado pelo pai, o pai vê, olha para ele, curte ele, e é uma conexão muito legal do seu filho, né? E Sábado eu tô levando ele pro futebol, tá sendo bacana, assim, uma experiência bacana eu e ele, assim, pai e filho, levo ele lá, fico olhando, vendo ele jogar bola, dou umas dicas para ele, falo o que ele fez de legal, o que ele fez de bom, o que ele fez que não fez. E assim, eu vejo que ele precisa, assim, ele tem uma necessidade de palavras de afirmação, sabe? Eu pergunto como é que ele foi, se ele jogou bem, se eu gostei. Ele tem necessidade que eu fico afirmando, assim, isso. É, você acha que eu tenho que afirmar, assim, se jogou bem e tal? Ou eu tenho que falar realmente, assim, as considerações que
que eu vi? O que você acha que eu tenho que fazer? Legal, boa pergunta. É o seguinte, olha, sobre filhos, não é fácil, tá? Não estou dizendo que seja fácil, porque eu também sou pai. Falar que o filho é um herói, você sempre coloca ele numa posição que ele tem que ser esse herói. Mas fazer o filho enxergar que ele foi bom, você apoia e fortalece ele. Geralmente é perguntas. Como é que você achou que você foi hoje no futebol? Achei que foi bem. Aí você afirma, realmente, filho, você foi bem. Você primeiro pergunta, depois você reafirma o que ele falou. Entendi. Não vai afirmando, não vai dando logo a medalha no peito, sem ele reconhecer que essa medalha foi da energia dele, da luta dele, da batalha que ele teve. Se ele for assim, rapaz, mas eu quero saber como é que eu fui. Eu vou responder, filho, mas eu quero perguntar primeiro para você, o que você acha que você foi hoje? Aí ele fala, não sei se foi muito bem. Por que você acha que não foi muito bem? Porque eu acho que faltou isso, falou aqui. Mas vamos botar na balança. Entre o que você fez hoje, foi mais de 70%? Foi mais. Mais 70% você não acha bom? Bom, mas não é perfeito, mas é bom, não é bom? É bom. Então você foi bem, filho. É um diálogo não tão simples, tá? Eu estou tentando aqui fazer você entender que o que realmente você quer da sua esposa é um apoio. O que a sua esposa quer de você é um apoio. O que o seu filho quer também é um apoio. Ele não quer que você fique jogando medalha no pescoço dele e você vai ser um campeão. Ele quer que você. Ele quer o quê? O que você está fazendo? Você está fazendo? Você é feliz, filho? Sou feliz. Então, estou do seu lado. Uhum. O que você está fazendo? Você está ganhando? Estou ganhando. Então, estou te apoiando. Já não fui nessa linha. Não, eu entendo, porque ele está falando que não é fácil, cara. A dinâmica e a narrativa diária, a gente está muito acostumado com aquilo. Parabéns, cara, você foi bom, é isso mesmo. A gente tem essa crença que a gente carrega isso do papai e mamãe. Eu me pego aqui com meu filho, que tem 3 meses, eu falo, nossa, parabéns, você me deu uma... Não é isso que eu tenho que fazer. Não que eu tenho que falar que ele não tem que afirmar que ele é bom, eu tenho que afirmar que ele é um menino feliz. Só que eu tenho que sempre tirar dele mesmo o autoconhecimento, a autocompreensão, que a gente chama de inteligência. Ele entender que ele é inteligente e o que você apoia a inteligência dele. Entender que ele é capaz, que você apoia a capacidade dele. Ele entender que ele controla as coisas dele e você apoia o controle dele. Ele entender que ele é responsável de tudo que ele faz e você apoia a responsabilidade dele. Oh, eu fiz eu fui um caminho totalmente, sei lá, aconteceu o que tinha que acontecer, mas não sei se eu fui feliz ou infeliz, nem sei que julgamento eu tenho sobre isso. Mas o que aconteceu? A gente chegou lá onde ele estava treinando, na escolinha, e aí eles começaram a correr. E aí ele começou a correr muito mais do que qualquer outras crianças. Começou a correr, 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 correr para ficar em primeiro. Ele é ultra mega competitivo. E Igual aí, papai. é, aí beleza. Ele foi jogar bola, ele começou a andar no campo. E aqui começou a me irritar, cara. Eu falei, nossa, por que que ele tá andando no campo, né? Cadê aquele pique, aquele gás, né? Aí eu fiquei achando que ele tinha queimado a largada, porque ele correu muito na Entendi, hora que estava aquecendo e depois na hora de jogar bola, ele não teve fôlego, né? Não teve gás. entendi. E aí eu me irritei. Só que o que aconteceu? Ele fez tanta força que quando ele estava correndo para chegar em primeiro, ficar em primeiro, que ele evacuou. Só que ele não falou para ninguém. Só ficou ele com essa informação. Sim, E aí ele não corria, porque quando ele corria, incomodava, né? sim. Aí, a hora que acabou, aí ele falou: Eu joguei bem, pai. Daí eu não tava entendendo. Eu falei assim: Lógico que não, meu. Claro que não. Onde você tava? Com a cabeça, meu? O que você tava fazendo? Você não tava.
Você estava em qualquer outro lugar, menos no campo. Você estava andando. O que que aconteceu, meu? Não gostei. Aí eu comecei a falar para ele, ó, cara, não é para você fazer isso. Você veio aqui para jogar bola. Se você não vier aqui com força, com ânimo, com energia, com gás, não dar o seu melhor, eu vou tirar você da escola, porque você veio aqui para ficar andando. Aí eu fiquei muito bravo com ele. Mas percebe que é mais uma questão, como fosse você tá, você tem espelho como fosse você, porque geralmente o pai quer que o filho seja melhor que o próprio pai, uma Uhum, natureza do pai. Eu quero que meu filho seja melhor do que eu em tudo. É a nossa uhum, natureza. A gente sim, quer que nossos filhos sejam melhor do que nós, porque é o amor que a gente sente, né? A gente deseja isso. Só que é mais uma questão sua que dele. Então, quando você perceber isso, você vai para uma outra estratégia. Qual seria a estratégia? Filho, você acha que você jogou bem? Não sei. Então vamos lá. Você teve uma atividade antes, você correu bastante, certo? Certo. Você foi bem lá? Foi. Mas isso fez você gastar muita energia? Fiz. E o que você sentiu fazendo isso? Mal. Ok. Então você acredita que você vai jogar bem fazendo isso? Porque é sempre pergunta, sabe? A gente nunca vai afirmando. Ah, você foi mal. Essa é uma posição que você está. É como você que tivesse para você mesmo. Você, uhum, cara, você tem que ser bom no que você está fazendo. É uma autocobrança muito profunda. Eu entendo o que você está falando. Mas a narrativa é totalmente outra. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é mais saudável. É ele entender que ele, qual que é a inteligência emocional? Ele entender que aquela experiência que ele teve vai prejudicar ele no campo de futebol. uhum, Mas para ele entender, não adianta a gente brigar, porque você já foi logo no problema e já botou ele para baixo, entende? Você tem que fazer ele refletir, ele ter uma reflexão do processo. é, É, ele ficou bravo, ficou não muito vai. bravo. E eu falei, pô, e achando que tava com a razão, né? Ah, você acha que o papai gosta de ficar falando assim com você, ficar falando, mostrando, mas eu tenho que te falar pro seu bem. Nossa, foi totalmente errado. E aí que é pior, porque aí ele não sente que você está apoiando ele sente que você só está criticando ele. Uhum. Na cabeça dele, isso não é apoio, isso é crítica. É de uma pessoa perfeccionista, que quer Ah, sempre ser perfeito. E aí você tem que observar o seguinte: cara, ninguém está falando que aqui você vai ser sempre assim. É hábito, uhum. é uma questão de hábito. Para você construir um hábito com o seu filho, você vai ter que aprender mais a fazer perguntas. Perguntar mais do que afirmar e responder para ele, né? Isso, e ele responder. Aí você faz uma conclusão sobre isso. Quer ver o papel do adulto, como um professor, sabe? Primeiro você pergunta: o aluno tirou nota? Não, você olha, tudo bem, eu entendi sua reflexão, mas essa nota não está certa. Você pode corrigir, certo? Pode, então vai corrigir. Por quê? Porque você vai se sentir melhor assim. Esse é meu papel, apoiar você fazer o melhor que você faz. Meu papel é te apoiar, mas você tem que observar o que você fez e qual foram os resultados ruins que você teve. Se você repetir de novo a mesma performance, o resultado vai ser esse. Então, o meu papel aqui é te orientar, para você observar o que está sendo feito. Porque eu entendo que você quer o melhor para o seu filho. Uhum. Eu entendo, que eu sou também seu pai. Porém, essa forma, porque é mais sobre você querer ele ser o melhor atleta do que ele mesmo querer que ele entender por que, que ele errou bastante e por que, que ele estava naquela posição. Senão você não ensina ele a ter uma inteligência emocional ao mesmo tempo e você ainda faz ele ficar com raiva de você. Uhum. São duas percas aí. É, ele Então, se fecha, né? aí se fecha. Aí, na hora que ele tiver perguntar de novo para você, ele não pergunta. Uhum. Exatamente. Eu, como seu mentor, você acha que você fez o certo? Eu acho que não. Por quê? É, porque eu, na hora, eu não entendi, né, a situação, eu fiquei incomodado.
surpreso por ele no começo querer correr mais que as outras crianças, além do normal, já sabia que ele ia cansar rápido. E depois eu vi ele andando lá, né? Andando, aquilo me incomodou. Falei, nossa, cara, o que que ele tá fazendo? Ele tá em qualquer outro lugar. Onde tá a cabeça dele? O que que ele tá andando? Não tá correndo, não pôs energia, não deu gás, não tá ali. É isso que me incomodou, mas faltou sabedoria mesmo. E você acha que você precisa entender melhor? Sim. Se você entender melhor, o que você vai fazer com isso? Ah, vou ter clareza, não vou ser impulsivo, né? Chegar já vomitando na criança sem entender o que aconteceu, né? Essa clareza te dá força ou tira a sua força? Como Não, tá? dá força, dá força. Percebe que você está refletindo sobre o seu erro e você está observando um caminho de solução? Uhum. Quando eu faço perguntas, Uhum. é a mesma coisa que você tem que fazer com ele. Ele mesmo descobrir, ele ter clareza quando você vai perguntando. A sua estratégia é a pergunta, para ele começar a ter Aham. clareza do erro dele. Afirmar ali vai ser, vai ser pior. Não, eu estou falando que é fácil, eu repito, eu não estou falando que é fácil, mas é questão de hábito. Só inflama, né? Mas Só eu até piora. ouvi que ele errou. Talvez ele até saiba, né? Que não tava bem ali. Aconteceu Ele alguma coisa. sabia, É. lógico que ele sabia. Ele queria saber de você se você aprovasse, estava aprovando o comportamento dele. Mas, Uhum. no fundo, não era essa a resposta que ele queria. É a mesma coisa que o cliente perguntando para mim assim, me fala da sua sessão e quanto que ela custa. No fundo, ele não quer saber quanto que ela custa. No fundo, o que ele quer saber é se eu vou resolver o problema dela, Uhum. das questões que ela está tendo. Mas a pessoa já quer solução, é porque é aquela mania da história, todo mundo queria barriguinha de tanquinho, ninguém quer saber como fazer para chegar na barriguinha de tanquinho. Então, as Uhum. pessoas geralmente já querem o imediatismo, né? Já querem a solução no final. Pai, foi bom ou ruim? Foi bom, foi ruim. Se você falasse que fosse bom, estava errado. Se você falasse que fosse ruim, já estava errado. Por que estava errado, entre aspas? Porque não era isso que ele queria, nem falasse que fosse bom ou fosse ruim. Ele quer, deveria, como pai, falar assim, filho, vamos observar tudo que você fez? Podemos conversar sobre isso? Podemos. Beleza. O que você fez lá? Como é que foi para você a questão da corrida? O que você sentiu lá? Eu senti muito bem, tá? Você teve uma percepção que você gastou mais energia que deveria? Ah, tive, porque eu errei lá no futebol e perdi energia. Então, percebe que quando você vai para esse caminho, você acaba tendo frustração lá. Você tem que aprender a ter uma estratégia comportamental, a ser um guerreiro estrategista, para não se frustrar lá na frente. Percebe que você também tem esse frustrado dentro de você. E quando você vê esse frustrado dentro de você, você abomina ele com raiva. É. Entendeu? Você vai, tipo, é porque você vê o seu pai ali. E você Uhum. abomina isso dentro de você. E você abomina com raiva. É que você abomina com dor. Você não abomina com inteligência emocional. Uhum. Você pode abominar o herói frustrado, mas com inteligência emocional. Sim, verdade. É interessante, né? Em várias áreas a mesma situação se repete, né? Mesma dinâmica. As narrativas, eu sempre eu falo, por trás da novela tem um diretor. E o diretor da sua novela é que está te dando um resultado negativo. A gente tem que mudar os diretores das suas narrativas, da sua convivência. Mas isso é questão de hábito. A mentoria é muito bom para isso, para a gente começar a construir hábitos para que você tenha comportamentos mais relevantes com você mesmo, para a sua história de vida, que também é cuidar do seu filho, é cuidar de você, também é bom para você também e para ele. É o ganha-ganha, todo mundo ganha. Então, a gente precisa construir esse guerreiro estratégico. E Uhum. você descobrir ele em você, porque aí você consegue também tirar isso do seu filho, consegue se tirar isso da sua esposa. Você vê sua esposa no papel de vítima, você, pá, em vez de derrubar ela na porrada, eu posso tentar fazer outra estratégia. Você é um estrategista, você sabe que você é um estrategista, só que tem que precisar usar as ferramentas corretas.
Para não é que a sua estratégia hoje é abominar esse herói frustrado que existe no seu sistema. Você tem tanta indignação com ele, você quer meter porrada nele, você quer meter soco, você quer meter pau nele, você tem uma raiva assim profunda dele. E aí você descarregou no seu filho, aí você descarrega em você, aí você descarrega no trabalho. Entende o que está acontecendo? Uhum. Sim. Show de bola? Show de bola. Maravilha. Não sei quanto tempo a gente está aqui, mas beleza. Então, assim, daqui para frente, João, o que a gente vai sempre trabalhar? Criando hábitos que vai te dar riqueza todo o seu processo individual, pessoal, e para você passar de nível. Uhum. O que a gente precisa é preparar esse guerreiro. Beleza. E esse guerreiro, ele vai passar de nível porque ele sente que desafios é algo para ele que preenche. Uhum. Sua relação com seu filho, sua relação com sua esposa, sua relação com a empresa, sua relação com o dinheiro, sua relação com a sociedade, a sua relação com a vida pessoal, prazeres, viagens e todas as outras coisas, e sua relação com a espiritualidade também, porque ela também está interconectada com tudo isso. Uhum. Não estou falando que você é pecador, certo ou errado, estou falando conexão. Se é uma conexão mais leve ou uma conexão mais pesada com a sua espiritualidade. Meu papel aqui não é julgar nenhuma religião. Meu papel aqui é te ajudar a ter uma conexão leve com a sua espiritualidade. Entendi. Você se sentir mais forte com ela. Percebe que talvez às vezes você fica com raiva de Deus porque você sente que não está merecendo, que, pô, por que não aconteceu? É esse emputecimento que vem na hora. É da fera, é do homem selvagem que mora em você. Então, vamos trabalhar com que essa fera interior, esse homem selvagem, esse macaco alfa que mora dentro de você, que é forte, para que ele entenda que ele possa criar novas formas, novas alternativas, que vai trazer ele mais clareza para o processo, ele vai sentir um criador executando diferenciado. Tá? Não vou entrar muito nisso hoje, não, porque senão a gente vai dar muita informação para o processo. Beleza. Deixar uma boa semana que vem. Isso. Deixa eu falar sobre semana que vem. Mas aqui eu vou encerrar aqui a gravação, daí eu vou só para depois conversar algumas coisinhas. Tá. Deixa eu ver aqui.